Vamos dar continuidade, então, à nossa unidade didática 2, estudar faz parte, investigar é uma arte. Hoje nós já abordamos na primeira aula sobre fichamento e agora vamos dar uma continuidade falando sobre estudo de caso. Vamos lá. O que é o estudo de caso, né? O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza geralmente dados qualitativos coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Caracteriza-se por ser um estudo detalhado, exaustivo, de poucos ou menos ou de um único objeto, fornecendo conhecimento profundo. Então, ele é um instrumento que a gente utiliza dentro da faculdade para que seja possível saturar alguns tipos de conhecimento através da problemática. Então, o professor ele traz determinado caso onde ele te descreve, pensando que nós somos da área da saúde, nós temos casos que, onde o professor ele descreve um determinado paciente, uma fisiopatologia, sinais e sintomas daquela fisiopatologia que o paciente apresenta, e em cima daquele caso, o aluno consegue construir conhecimento. Então, vamos lá, o objetivo do estudo de caso. Caracteriza-se por descrever um evento ou um caso de uma forma longitudinal. Então, ele vem descrevendo, quem é o paciente, de onde ele veio, quais são as principais queixas, e ele vem crescendo a informação, te dando cada vez mais informação para que você consiga desenvolver determinado cuidado. Nesse tipo de método se estuda casos específicos ou que envolvem pequenos grupos, buscando entender como determinados fatos ocorrem. Tem ainda por princípio que o estudo de um caso em profundidade pode ser representativo de vários outros ou de todos os casos semelhantes. Então, às vezes, a gente tem vários casos para determinada patologia. Isso é só um exemplo. O objetivo de estudo pode ser os indivíduos, comunidades, instituições, grupos, entre outros. Então, o estudo de caso é uma abordagem de ensino baseada em situações de contexto real. A abordagem de ensino e aprendizagem baseia-se em situações de contexto real, são poderosas para desenvolver competências e habilidades relativas à resolução de problemas, à tomada de decisão, à capacidade de argumentação e ao trabalho efetivo em equipe, Porque nesse momento, através do estudo de caso, o aluno consegue trabalhar com os seus colegas e com o próprio professor. O estudo de caso tem o potencial de trazer ao contexto real conceitos que podem ser abstratos ou desconexos, Caso sejam abordados apenas teoricamente e isoladamente. Então, às vezes, o professor ele fala de determinada doença ou de determinado assunto e o aluno, por não ter a experiência, não ter a vivência daquele assunto, ele não consegue imaginar. Então, às vezes, fica um pouco desconexo determinadas conteúdos para o aluno quando ele está no início da graduação. Por isso, o estudo de caso faz com que o aluno consiga imergir naquela situação e compreender a real situação. O propósito. O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida de acordo com o assunto de sua pesquisa. É um tipo de pesquisa qualitativa, como já foi dito, ou quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem por objetivo o estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito, um grupo de pessoas ou de uma comunidade. São necessários alguns requisitos básicos para a realização de um estudo de caso. Entre eles, severidade, objetivação, originalidade e coerência. É importante destacar que o estudo de caso envolve a abordagem de conteúdo por intermédio do estudo de situações de contexto real. Então, a determinada atividade, o professor, ele, como eu disse anteriormente, ele vai te descrever, vai te dar um texto, ele vai te passar um vídeo onde ele consiga descrever para você uma situação real para que você consiga emergir, se aprofundar em determinada temática.
as quais são denominadas casos, né? Então, eu trago um caso de um paciente, eu trago o caso de uma família, eu trago o caso de uma comunidade, exemplifico ele para vocês e, em cima disso, eu consigo trabalhar determinados temas. Pressupõe a participação ativa do estudante na resolução da questão relativa ao caso. Por quê? Entende-se que através do caso, né, através do problema, o aluno consegue ser o protagonista do conhecimento. Agora vamos lá, vou passar um vídeo para vocês. Para exemplificar. O senhor João é um jornalista solteiro de 71 anos. Nascido na Itália, é proveniente de São Paulo, onde mora há 32 anos. O paciente foi encaminhado ao ambulatório de triagem da disciplina de nefrologia pelo pronto-socorro do hospital, com queixa principal de taquicardia e fraqueza. O paciente apresenta palidez e afirma ser hipertenso há 25 anos. Ele também tem diagnóstico de diabetes mellitus há 20 anos. Senhor João relata que usou glibenclamida ou Downil na dose de 10 mg ao dia, passando recentemente a usar 500 mg de metformina ao dia para o tratamento do diabetes mellitus. Ele também usa regularmente 50 mg de losartan ao dia. Repetindo suas queixas no atendimento ambulatorial, ele disse estar sentindo a fraqueza e notando a palidez há 4 meses, sem melhora com a tomada de centro. Além disso, percebeu alteração nos batimentos cardíacos há uns 3 dias. O paciente afirma também ter notado um inchaço nas pernas, principalmente à tarde. As demais queixas são piora recente da visão pela manhã, dores de cabeça frequentes na nuca e perda de apetite, com emagrecimento de 5 quilos em um mês, coincidindo com o aparecimento de diarreia sem cólicas, que se apresenta esporadicamente, com 2 a 3 evacuações ao dia. Questionado, ele nega falta de ar ou dores torácicas e diz dormir com travesseiro baixo. Sua mãe era diabética e faleceu de infarto do miocárdio há 15 anos, aos 67 anos de idade. O pai, ainda vivo e com saúde, mora na Itália e é portador de hipertensão arterial controlada. Senhor João tem 2 irmãos mais novos, sendo um portador de hipertensão arterial e o outro de diabetes. Ao falar de um dos irmãos, ficou com os olhos cheios de lágrimas e disse que estava há uns 15 dias com insônia, depois que soube do envolvimento deste familiar com a venda e uso de crack. Ultimamente não estava conseguindo se alimentar direito e com dificuldade financeira para comprar seus medicamentos. O exame físico do paciente constatou peso de 98 kg, altura de 1,72 m, IMC 33,1 kg por metro quadrado, pressão arterial de 160 por 98 e descoramento 2 cruzes. O paciente estava eupneico, anictérico e afebril e seu exame físico tóraco-abdominal foi normal. Ele apresentava edemas de membros inferiores de 3 cruzes, ECG com alterações secundárias difusas da repolarização ventricular e glicemia aferida em ponta de dedo de 240. Os demais exames realizados no PS revelaram hematócrito de 32%, hemoglobina de 10,2%, creatinina plasmática de 3,5% e exame de urina com proteínas 4 cruzes, hemácias de 18.000 e leucócitos de 8.500. Antes de se despedir do médico que o atendeu no ambulatório de nefrologia, comentou que se sentia muito velho, inútil e sem vontade de viver. O médico encaminhou imediatamente a psicóloga da equipe de saúde. De acordo com o caso apresentado, qual a sua conduta profissional nesta situação? Discuta com seus colegas no fórum. É isso aí, galera. Aqui foi apenas para exemplificar para vocês o que é um estudo de caso, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um caso de um paciente idoso, né? Onde ele tem vários sinais e sintomas, diabetes descompensada. Então, você percebe que o narrador, né? Ele te traz várias informações sobre o caso. No caso, aqui eu te dei um caso em vídeo, mas eu poderia te exemplificar um caso escrito também. Então, pensando em estudos de caso,
a ideia é trazer o estudante para determinada situação, né, através da descrição de uma realidade, onde em cima disso ele consegue refletir sobre determinados conteúdos e ser o protagonista do conhecimento, como dito, tá? Aqui tem algumas referências bibliográficas utilizadas para fazer essa aula. Nós temos à esquerda um artigo que foi utilizado, estudo de caso como abordagem de ensino. Nós temos 2 livros também que serão disponibilizados para vocês no AVA, tá? E agora, bora estudar!